Oi, oi, gente, sejam bem-vindos para mais um vídeo. Como que vocês estão? Tava aqui fazendo minha barba e aí o que acontece? Tudo certinho? Normalmente eu faço agora que tá frio a barba na hora que eu vou tomar banho. Só que hoje eu resolvi fazer a barba antes e a água tá gelada ali do lavatório e eu não sei o que acontece que toda vez que eu faço a barba ali no lavatório, toda vez assim quando tá frio, né? Com água fria, toda vez, deixa eu só abaixar esse negócio aqui que eu quero falar um assunto mais sério hoje. Deixa eu só abaixar aqui. Como que fala? Toda vez que eu lavo lá, faço a barba no lavatório que tá frio, eu me machuco, gente, não sei por quê. Não sei se é porque a água é fria, e aí normalmente eu faço rapidinho embaixo do chuveiro, né? Que daí a água é morninha, tudo, quando eu vou tomar banho. Pelo menos assim, eu acho que já tem umas 3, porque eu faço um dia sim, um dia não, a barba. Então acho que já tem as últimas 3 vezes eu fiz embaixo do chuveiro. Só que hoje eu falei assim, não, eu quero fazer rapidinho, que eu quero gravar. Que hoje eu não gravei absolutamente nada durante o dia, porque não teve absolutamente nada de acontecimentos diferentão. A única coisa foi que eu li bastante vocês sobre o zumbido, né? E aí eu vi várias pessoas falando que também tem o mesmo, assim, o mesmo sintoma, né? Tem esse zumbido. Eu vi um caso de uma moça que escreveu que gastou, nossa, meu Deus do céu, bastante dinheiro com tratamento, exames, um monte de coisa. Assim, com exames, tudo, com médico. E pode ser várias coisas, né, gente? Pra saber exatamente o meu caso, eu preciso realmente ir num otorrino, preciso fazer meus exames, né, desse ano ainda da tireoide, pode ser também uma disfunção da tireoide, pode ser a minha alimentação. Teve a Sônia, um beijo, minha linda, obrigada aí pelas informações. Vários de vocês também falaram que pode ser também a alimentação. Sobre o café eu tomo na parte da manhã, né, um cafezinho assim, e eu tomo muito pouco café, gente. Até My Love fala, então pra que fazer tanto café? A gente não faz tanto café. Eu faço um copo daquele medidor de 500 ml, mas a gente não chega a tomar tudo isso, né? Eu tomo, sei lá, se eu coloco numa caneca assim, a metade da caneca, eu sempre deixo um pouquinho. Então, mas pode ser que seja também isso. Ah, tá, daí eu tomo café, né, de segunda a sexta lá na live. E eu já vou começar a observar isso daí também. Falo do açúcar, né, que... Porque assim, né, como que eu posso falar? Não é todo dia que a gente come bolo, não é todo dia que a gente come doce, no modo geral. Hoje, por exemplo, não comi nada de doce até agora. Nada, absolutamente nada. E nem tem pra dizer assim que depois eu vou dar uma beliscada, sabe? Mas pode ser também um refrigerante, pode ser um suco. Então, para saber exatamente, eu preciso marcar um médico para ele poder investigar, para saber se precisa fazer uma lavagem. Algo que eu esqueci de falar para vocês, que a cera do meu ouvido, ela não é aquela cera mole que limpa com cotonete, entende, gente? Ela é sequinha. Então, aí tem todo um processo para poder fazer essa limpeza, tudo, desde criancinha que eu faço. E porque dizem, né, quando tem o cotonete assim, se a pessoa, às vezes o cotonete ele prejudica mais do que ajuda. Então, eu nunca uso cotonete, nunca usei, eu acho que eu nunca usei na minha vida cotonete. E que não adianta, no meu caso não adianta. Então assim, aí quando eu tiver alguma novidade sobre isso, mas gente, obrigado, viu? Obrigado mesmo. Porque ainda falei pra My Love, falei assim, meu anjo, a gente não imagina, né? Quando a gente relata uma coisa assim, a gente não imagina que acontece com tantas pessoas, né? Que é tão comum. Outra coisa que falaram também, fone de ouvido. Gente, eu não suporto fone de ouvido. Sério, eu não gosto de fone de ouvido. Eu não uso pra nada, absolutamente nada, assim. Eu só uso fone de ouvido quando eu faço, vamos supor, reunião lá no Meet com o pessoal que é membro do canal, que daí precisa usar um fone. Aí eu só uso um fone, eu nunca uso dois. Aquilo me incomoda profundamente. Quando eu faço live, que tem algum convidado, que daí precisa, né? Senão, se você não usar o fone, não tem como. Mas é muito raro isso acontecer, né? Mas é muito raro mesmo. Não sou de ficar ouvindo músicas muito altas. Mas eu lembro muito bem quando eu era mais jovem, bem jovem, que eu ia nas boates da vida, eu sempre gostava de ficar próximo da caixa do som, sabe assim, que tinha lá na boate, na pista de dança. Tinha aquelas, como que fala?
a caixa do som e aquelas músicas, pá, pá, e eu ficava a noite toda. Quanto mais batidão assim tivesse, melhor. Eu saía de lá com meu ouvido zunindo, sabe, gente, aqui. Nossa! Aí é aquela coisa também, né? Quando você é jovem, eu ia muito assim, nas danceterias, tudo. Aí agora a coisa começa, né, gente, a dar sinais. Também N coisas, né? Tem o emocional, tem o estresse, tem o cansaço, ou seja, durmo pouco. Então, vamos ver o que pode ser, né? Mas isso aí eu deixo para um próximo vídeo, quando eu for e ver tudo direitinho, aí eu falo para vocês. E uma coisa que quando eu tava lendo as lembranças, né, da minha vida, eu não sei se vocês lembram que eu falei assim, quando eu era adolescente, eu não gostava da igreja, não gostava de missa. Eu acho que tem a ver comigo, tá, gente? Isso é muito pessoal, meu, né? Muita gente pode entender, muita gente pode não entender, mas entendam assim que é uma experiência minha, né, da minha vida, que diz respeito a mim. Desde pequeno eu sempre soube, né, desde criança mesmo, só não sabia identificar, mas eu sempre soube que eu era diferente e eu comecei a observar isso, assim, sabe, conforme eu ia crescendo. Primeiro que de verdade, eu não gostava muito, assim, de ficar, ao mesmo tempo que me atraía estar na igreja católica, que eu digo, que eu fui batizado, tudo, eu não me sentia confortável. Mas não era nem tanto por eu ser gay, entende? Mas era porque eu sempre achava, assim, que faltava alguma coisa, mesmo eu sendo muito novo. E desde criança, eu já falei isso daqui várias vezes, mas como sempre tem alguém novo e que pergunta, né, porque eu rezo o terço, tudo, a gente tem até ali, olha, tá vendo, o nosso altarzinho, que se Deus quiser, quem sabe mais no futuro a gente faça, né, compre um móvel para fazer uma casinha, assim, que é o nosso cantinho de oração. E eu sempre tive essa coisa como, não é religião, mas essa coisa da espiritualidade muito aflorada em mim. Desde criança eu sempre tive muito assim. Se alguém já teve experiências, por favor, deixa aqui que eu quero ler tudo, tá bom? Eu sempre tive muita experiência desde criança de ver coisas, de ouvir vozes. E eu sempre achava no começo que era coisa da minha cabeça. E conforme eu ia ficando um pouquinho mais velho, assim, eu fui entendendo que não. Eu sempre gostei muito, olha só pra você ver, desde criança, eu sempre tive essa coisa comigo, né? Nunca ninguém me ensinou isso. Na verdade, era de mim. Eu sempre acreditei em reencarnação. E quando eu ia na igreja e falava o contrário, quando alguém falava o contrário, eu não sei porquê, mas eu não aceitava aquilo, sabe? Porque era muito forte isso em mim, né? Que eu tinha essa sensação, desde criança, que não era a primeira vez que eu estava aqui. Só que eu não sabia pra quem falar, se alguém ia me chamar de doido, sabe? Então, quando eu ia pra igreja, eu me sentia meio que um peixe fora d'água, acho que por 2 vezes, né? Por pensar dessa forma e por ser diferente mesmo, né? E aí depois, ainda adolescente, eu conheci o espiritismo, comecei a ler muito, né, no comecinho assim, da juventude, lá com os meus 17 anos, 18 anos, eu comecei a ler muito Allan Kardec. E quando eu fui para Guarulhos, que vocês viram, que daí comecei a me interessar pela igreja, né, lá católica, embora eu já tenha ido em igreja evangélica, tudo, quando mais jovem, mas eu não assim para frequentar. Eu fui porque eu conheci uma amiga que ela era da igreja e que acabei indo lá. Mas também não me identifiquei lá. Achei que era para minha experiência pessoal. Parece que faltava mais alguma coisa, sabe, gente? Eu sempre tive essa coisa, parece que faltava, não era aquilo que eu queria ouvir. Olha só pra você ver, né? E aí eu lembro que, mesmo estando lá na igreja, eu vivi toda aquela experiência lá em Guarulhos durante o período que eu morei lá, mas mesmo assim ainda faltava alguma coisa. E sobre a minha vida pessoal, né, por ser homossexual, eu nunca escondi isso lá na igreja, gente, nunca, assim, sabe? Mas também não colocava a goela abaixo de ninguém, eu só queria que as pessoas me respeitassem. Só que daí, conforme a gente vai pegando um pouquinho mais de experiência, e aí eu comecei a perceber, pô, peraí,
vamos supor, se eu estiver namorando um dia e aqui na igreja eu não vou poder casar, eu não vou poder ser aceito. Embora, tá, gente, eu fiz a primeira comunhão, já tava com os meus, sei lá, 20 anos. Acho que 19, 20 anos que eu fiz a minha primeira comunhão, porque quando eu era criança eu já cheguei aí, assim, em aula de catecismo, mas eu também não gostei e acabei saindo. Aí eu fiz, em 98 eu fiz a crisma, e aí aconteceram várias coisas lá, assim, que eu não achava certo, sabe? E que eu comecei a ficar um pouco decepcionado, não com Deus, porque Deus não me decepciona, muito pelo contrário, Deus na minha vida é presente, assim, o tempo todo. Mas as pessoas, né, que falavam uma coisa e na prática que eu vivia aquilo era completamente diferente. Primeiro no julgamento, sabe? E aí foi quando, lá em 99, aliás, mais em 2000, quando eu decidi voltar pra cá, que daí eu me afastei, sabe? Da igreja, assim. Mas não me afastei de Deus, porque todo dia eu rezo, todo dia eu me conecto com Deus, com Nossa Senhora. E aí eu tinha vários terços, aí eu parei de rezar o terço e fazer as minhas orações pessoais. E ao mesmo tempo, tendo essas experiências sobrenatural, tudo assim, sobrenatural que eu digo, tá, gente? É de sempre vários acontecimentos na minha vida, né? Por exemplo, eu lembro quando eu tinha, acho que 14 anos, 14 anos, lá em Arapiraca ainda, eu aprendi a fazer um oráculo. Mas aí, gente, releva porque a pessoa é adolescente e quem é adolescente não tem noção do perigo, né? E aí eu fiz um oráculo com as minhas amigas e aí a gente começou a querer falar com pessoas que já tinham morrido e aí a gente começou a fazer lá aquela perguntinha de sim ou não. Aconteceram umas coisas assim bem estranhas que todo mundo que estava presente viu, presenciou, testemunhou, na verdade. E aí, a partir daquela situação, eu falei, não quero mais fazer isso, sabe? Porque eu sou muito cagão para certas coisas. Mas, ao mesmo tempo, em 96, antes de ir para Guarulhos, algo que eu não mencionei lá naquele caderno de lembranças, foi que eu fui numa cartomante e ela... Eu nunca vou esquecer, não conhecia essa mulher. E era cartomante assim, tá, gente? De cartas mesmo, não era de tarô. Eu tava perdidaço naquele período lá que eu não sabia, eu tava desempregado, que eu tinha saído lá daquele restaurante, tava vendo aquela experiênciazinha que aquele, né, que eu achava que era namoro. E aí a Regina acabou me levando na casa de uma amiga dela e lá tinha uma mulher que nunca tinha me visto na vida. E ela foi, jogou as cartas assim, falou algumas coisas, aconteceram. E naquele mesmo dia, ela olhou pra minha cara e falou assim, agora é sua vez de jogar pra mim. Eu olhei pra ela e falei assim, nossa, mas eu nunca peguei numa carta pra ler, não sei. Eu não sei, ela olhou pra minha cara e falou assim que eu tinha esse dom, sabe? Assim, eu falei, nossa, meu Deus do céu, mas quem que é essa mulher? Eu pensei, e eu morrendo de vergonha. E nessa época eu tinha 18 anos. E aí eu lembro que ela foi e falou assim, não, joga agora. Por fim, gente, eu acabei jogando, só que daí eu acho que eu não falei coisa com coisa, tá. Quando eu fui pra Guarulhos, eu comprei uma carta e lá eu comecei a jogar a carta, sabe assim? Para as minhas primas, né, da parte do meu pai, e aí até para a esposa do meu pai também. E era muito legal porque eu falava assim que eu gostava de quando eu não conhecia alguém, sabe? E muitas coisas aconteciam e as pessoas ficavam impressionadas, inclusive eu. E aí com isso, sabe assim, olha só pra você ver, ao mesmo tempo que eu tava na igreja, eu exercitava esse outro meu lado e sempre com essa coisa da reencarnação na minha vida, sabe? Sempre acreditei muito nisso. E eu sei que é um assunto muito extenso, não dá pra falar em um vídeo de 20 minutos, mas é só pra vocês entenderem que quando eu falei lá naquele caderno lá de lembranças, que eu não gostava muito da igreja, é porque eu tinha os meus motivos de dúvidas, né? Eu acho que é natural quando você você é adolescente, quando você tá na juventude, quando você vive certas experiências e você fica confuso. E nunca ninguém chegou pra mim e falou assim, Adriano, você precisa acreditar em reencarnação. Você precisa fazer isso. Não, sabe? E aí depois, quando eu voltei de Guarulhos pra cá, eu ainda quis, sabe, gente, ir na igreja lá no bairro que eu morava, mas eu falei não. Aí não fiz mais nada, não, eu acho que... Aí, daí teve uma época que eu conheci até o budismo, achei muito legal, não sei se é religião que fala, filosofia, mas achei muito bacana, sabe, assim, tive uma experiência durante um período no budismo
Conheci a Wicca em 2002, olha, tem 20 anos isso, eu não sabia nem o que era Wicca, e na dúvida, gente, dá um Google aí, tá bom? Aí vocês vão saber do que se trata. E aquilo me encantou profundamente, assim, durante um bom período, sabe? E eu olhei aquilo e falei assim, nossa, gente, que coisa maravilhosa, sabe? Eu falei assim, é isso, né? Mas mesmo assim ainda faltava alguma coisa. Olha só pra você ver. E ao mesmo tempo, lendo os livros de Allan Kardec, livros de experiências, assim, espírita, né? E quando eu conheci My Love, ele já ia, né, na missa, isso lá em 2014. E aí eu comecei a ir na missa com ele também. Aí, né, toda vez que eu tava lá, num domingo, a gente ia na missa na parte da manhã, se eu não me engano, ou era à noite. Não, acho que era na parte da manhã que a gente ia na missa. Mas era só mesmo pra ir na missa, tudo. Chegamos em Aparecida, teve uma vez que ele tava de férias antes dele vir morar pra cá, já era em 2015, acho que fevereiro de 2015. E aí nós fomos na missa lá em Aparecida. Aí depois que ele veio morar pra cá, todo domingo, de manhã, só de manhã, a gente ia na missa, aqui lá no bairro onde eu morava. Até que teve um episódio que eu relatei aqui, onde o padre, não era nem padre, era padre, mas era assim, eu não sei explicar muito bem, tá, gente? Tem o pároco e tinha o vigário. Aí assim, eles revezavam. Normalmente o vigário rezava a missa na parte da manhã e o pároco na parte da noite. E aí, eu gostava dos dois. Eu gostava tanto do pároco quanto do vigário também, que pra mim era a mesma coisa, assim, depois que eu fui entender o que era, assim, quem que era quem e o que cada um fazia ali. Aí teve uma vez, isso foi em 2015 ainda, acho que meados de 2015, tem uma amiga que inverteram, né? Na parte da manhã foi o pároco, acho que não dava para o vigário celebrar a missa na hora da manhã, então eles inverteram. O pároco foi de manhã, e eu até estranhei, né? Eu falei, e o vigário à noite. Aí foi bem numa época que teve uma propaganda de uma marca de perfume, bem conhecida, e que era Dia dos Namorados. E aí aí essa minha amiga foi na parte da noite e ela viu que esse vigário, que eu admirava tanto, começou a falar no meio da homilia que era uma pouca vergonha, uma propaganda daquela, que feria a imagem da família brasileira, que não sei o que, bobobó, e ela me contou. Aquilo pra mim foi tão decepcionante. E eu falei pra My Love, eu falei assim, meu anjo, eu não vou mais. Eu não quero ir mais lá, não quero mais, não me sinto bem. Porque eu não... O que adianta? Eu vou lá, não é Deus, tá, gente? Entendam. Eu vou lá porque eu tenho muita... Às vezes eu recebo alguns comentários falando assim, ai, agora menos, mas já aconteceu inúmeras vezes aqui no YouTube, de eu receber comentários falando assim, vocês são uma pouca vergonha. Vocês acham que Deus gosta de vocês, dois homens morando juntos, um casal de homens, vocês é uma vergonha para a família. Onde Deus tá com vocês, que não sei o quê. Eu nem ligo mais para esse tipo de coisa, tá, gente? Porque é a opinião da pessoa. O que importa é a minha. É o que eu vivo com My Love. São graças a Deus, as bênçãos que a gente recebe diariamente, né? Problema todo mundo tem. E aí, a partir daquele momento, eu falei, eu não vou mais. Se você quiser ir, você fica à vontade, mas eu não vou mais. Ele também não foi mais. E aí depois eu fiquei sabendo, conversei com uma amiga que trabalha lá na igreja, e ela estranhou que eu não estava indo mais. Aí ela quis saber o porquê, relatei. E aí ela conversou com o pároco pediu para eu ir lá, eu não quis ir, porque ele queria pedir desculpas, mas não ia adiantar. Sabe assim? Eu falei, não, mas eu não... Imagina, o pároco não tem culpa de nada, e outra... Eu só não quero ir num lugar onde eu não sou aceito 100%, sabe assim? Eu acho que eu comentei com vocês também, já várias vezes aqui, que quando eu trabalhava lá no salão, aqui, né, na época eu só trabalhava no salão, tinha um rapaz que vendia produtos de cabeleireiro, né, tipo creme, essas coisas, e ele era de uma igreja evangélica, agora não vou lembrar qual, e ele sempre convidava pra ir, né? Isso lá em 2003, acho, 2002, não vou lembrar. Não, acho que já foi em 2005, 2006, por aí. E eu lembro que ele falava, vamos lá. Aí eu falei, e aquilo me incomodava, porque eu falava, eu não queria dizer não, assim, porque eu não queria ir, eu já sabia o que ia acontecer. Aí teve um dia que eu falei, vou acabar com esse convite. Olha só pra você ver, eu tava tão estressado, que eu falei assim, ó, eu vou. Eu não estou namorando no momento, mas se por um acaso eu estiver namorando,
Eu posso ir com meu namorado? Pode. Não, mas eu quero saber se eu posso ir com, por exemplo, um casal que entra de mão dada para poder mostrar que nós somos um casal. Ele falou, não. Eu falei, então eu não sou aceito da maneira que eu quero ser aceito na sua igreja. Então eu não vou. Muito obrigado pelo convite, mas melhor não, né? Pra chegar lá pra dizer que somos amigos, melhor não. E aí, e com isso, tá, gente? Eu não vou na igreja. Tem gente que pergunta assim, mas vocês não vão na missa? Não vamos na missa, tá, gente? E assim, antes eu sempre deixei claro, na verdade, pra My Love o que eu acredito, né? Aí tem gente que pode falar assim, não, mas é contraditório você acreditar em espiritismo. Espiritismo, tá, gente? Que eu digo, é o espiritismo que eu me sinto confortável, que é de Allan Kardec, Chico Xavier, sabe? É que a história é longa, minha filha. Se eu ficar aqui contando tudo que já aconteceu de experiências, assim, completamente diferentes, o povo deve me chamar de doido. Mas eu acho que cada um tem a sua experiência, sabe, gente? Eu digo isso porque como eu abri esse passado da minha vida, né? Que eu nunca tinha feito isso de ler. Eu já tinha comentado algumas coisas, né? Mas é que algumas pessoas têm essa curiosidade. Nossa, vocês rezam o terço, mas vocês não frequentam a missa. My Love ainda, de vez em quando, ele fala que ele tem vontade, sabe? De ir. Eu falei assim, meu anjo, mas vai. Se você tem vontade de ir, vai sim, uai. Se você tem, vai na fé. Entendeu? Mas eu não, gente. Porque eu gosto de rezar o terço, mas é uma experiência particular minha, porque eu confio em Nossa Senhora, eu confio em Jesus, eu confio, eu tenho, né, São Bento como um santo que me protege, meu anjo da guarda. E sobre a Wicca, tá, gente? Eu vivi uma experiência, acho que de 2002 até 2003, 2004, por aí, mais ou menos. E aí foi um conhecimento, assim, sabe? Assim, foi bem legal. Aí tem gente que pergunta assim, mas qual a sua religião? Tem gente que fala assim, você é católico? Não adianta eu falar que eu sou católico, né? Porque eu não frequento a igreja católica. Mas eu tenho como que eu posso falar? Uma estima, um apreço, assim, pelo catolicismo. Porque eu acho que é a base da minha vida, assim, sabe, gente? Mas eu falo que eu sou um pouco eclético. Só para as pessoas entenderem, no sentido de que eu não fico focado apenas nisso, entendeu? Eu não. Eu acho que na minha cabeça eu ia me limitar muito, né? Porque eu acredito mais. Aí a gente pode até perguntar, né? Mas você acha que Deus está de acordo com o que. Mas é que assim, né? Igual eu falei. Eu resumi bem, olha, em 23 minutos, meu Deus do céu. Eu resumi muito, assim, com base das minhas experiências até hoje, até agora. Eu sou muito tranquilo naquilo que eu acredito, sabe? E é muito amplo, né, gente? Eu não tô falando de religião, eu tô falando da minha experiência com Deus, a minha experiência nesse sentido espiritual, né? Ou seja, da minha espiritualidade, né? Do que eu acredito, do que eu me sinto confortável, né? De falar. Tanto é que eu já fiz alguns vídeos aqui no canal há muito tempo atrás, né? Sobre isso. É que é difícil eu falar assim, e tem gente que pergunta, qual a sua religião? Vê meu vídeo, mas qual vídeo? Onde que tá? Nem eu sei, gente. Eu sei que tá aqui. E até buscar lá atrás, ai, gente do céu, não dá. Então, assim, só pra gente finalizar essa parte da história, porque teve gente que ficou curioso pra saber, né? O porquê que eu não gostava de ir na missa, por que eu rezo o terço e não frequento a igreja. Então é isso, tá, gente? Só pra deixar claro que eu tive uma decepção, simplesmente isso. E passou, não guardo mágoa, nada disso, tá, gente? Isso aí era um problema particular daquele padre. Sabe, assim, daquele padre. Mas eu sei que outros podem pensar do mesmo jeito. E eu não vou frequentar um lugar onde eu sei que pelas pessoas, né? Tem gente que pode falar, mas Adriano, você não tem que ir lá pelas pessoas, eu sei. Mas é que assim, é diferente, gente, quando uma pessoa hétero, que no caso, hétero, eu acho que nunca vai entender, na verdade, pode até tentar, mas eu acho que nunca vai entender o que passa na nossa cabeça. É a mesma coisa, como que eu posso falar? Por exemplo, digamos que, você vem aqui na minha casa, você é bem recebido, mas por mim, por My Love, mas você sabe que eu, particularmente, não gosto de você.
você sabe que, por mim, você não é bem-vindo aqui. Você vai vir, porque você sabe que My Love, né? E eu também vou fazer o cordial, mas na realidade não é um ambiente que você vai se sentir à vontade, né? Então, como eu disse, eu quero ir em Aparecida, porque eu me sinto bem lá, eu acho que é um lugar muito de uma energia muito forte, de algo, por exemplo, olha só para você ver, né? Eu acredito que não estamos sozinhos no universo, que Deus não fez todos esses planetas, sistema solar parecido com o nosso, galáxias, somente para a gente estar aqui, só nós, né? Como se a gente fosse o bambambam. Bam, bam. Então, assim, eu vejo Deus muito mais que isso, sabe, gente? É muito mais amplo. Tem muito mais coisas que a gente, de repente, não entende, né? Então, assim, eu sei que é um assunto... Eu só trouxe esse assunto agora, tá, gente? É porque eu lembrei. Eu falei, nossa, gente, eu não gravei vídeo, mas eu lembro que teve algumas pessoas que perguntou. Então, para responder no modo geral, é isso, tá, gente? Não existe nenhuma contradição de rezar o terço e não frequentar a missa. Eu rezo o terço porque eu tenho muita fé em Nossa Senhora. Eu tenho muita fé em São Bento, São Francisco de Assis. Sou muito grato, assim, sabe? Então, essa é a minha fé. Eu acredito em Deus. Eu acredito em algo muito mais que apenas se reunir num lugar. Mas eu super respeito. Eu falar isso não quer dizer que eu não goste. Eu acho muito lindo. Por isso que quando eu vou em Aparecida e eu vejo aquela multidão indo no mesmo lugar para agradecer, sabe, gente? Aquilo me emociona profundamente. Vocês não têm ideia, assim, sabe? Eu já cheguei em Aparecida e ficar parado um tempo e ficar olhando aquele monte de gente indo pra lá e pra cá na Sala dos Milagres. Eu falo que eu tenho muita vontade de conhecer Fátima, né? E eu acho que se eu for lá, eu vou chorar o tempo todo, porque é de uma energia muito grande, né? De uma energia única e que cada um vive a sua experiência, sabe, gente? Então, é algo que eu nunca na minha vida que eu vou... questionar, na verdade, é fé de ninguém. Porque cada um tem a sua, né? Cada um tem um modo particular de conversar com o seu Deus. Por isso que quando eu falo nas lives, né? Quando, por exemplo, lá no outro canal, né? Quando alguém fala, Adriano, reza por mim, eu tô passando por não sei o que, vou fazer uma cirurgia. E aí naquele momento a gente fofoca, a gente fala tudo, eu falo, gente, a gente brinca, a gente fala um monte de coisa, mas na hora da gente se reunir e ajudar um ao outro, sabe? Então, cada um na sua fé. Quem acompanha sabe disso, eu sempre falo isso. Cada um na sua fé, do seu modo, né? Se conecte com a sua fé, com o seu Deus, que é o nosso Deus. É só o modo de falar, tá, gente? Vocês entenderam, né? Porque é o mesmo Deus. Mas cada um tem a sua fé, cada um tem o seu modo de rezar, cada um tem o seu modo de enxergar. E eu acho tão bonito quando eu vejo alguém que é evangélico, sabe? Que olha pra mim, pra My Love, e não recrimina. E olha e fala assim, vocês são amados por Deus. Aí quando eu vejo aqueles outros comentários que é tão assim, do contrário, eu vejo que é um problema particular da outra pessoa. É um problema daquela pessoa, né? E que não diz respeito nem a mim, nem My Love, nem quem quer que seja, né? Então é isso, tá, gente? Eu só queria que vocês entendessem que a minha fé vai além de ir numa igreja, tá bom? Então o vídeo é hoje. Nossa, gente, ficou muito longo. Eu achei que eu ia falar em 15 minutos, tá vendo, gente? Quando eu começo a falar assim, eu acho que dá 1 hora e eu tô aqui falando. Como que faz? Agora o que eu vou fazer? Deixa eu ver que hora que é. Misericórdia. Olha, 7h45, gente. Quer ver? Só pra vocês terem uma ideia. Vai, filho. Vai, filho. Coisa aqui pro povo ver a hora. Só pra vocês terem uma ideia. Aqui. Eu abro a boca e o negócio vai, entendeu? Agora eu preciso editar esse trem para poder colocar, tá bom? Então deixa o like e deixa também a sua opinião, deixa a sua experiência de vida também, se for possível, tá bom? Se você já teve esses momentos de... Eu nunca duvidei de Deus, tá, gente? Em nenhum momento. Não é isso que eu tô perguntando. Se você duvida... Não, não, não. Deixa aí se você já foi para uma religião, já foi para outra... Que é assim, né, gente? A vida a gente... Olha, eu tava assistindo rapidamente a Elisa no Japão, não sei se vocês conhecem, e ela tá pra voltar pro Brasil. E as filhas dela estavam se despedindo da escola, tudo, e ela falou uma coisa tão bonita que faz todo sentido, né? Tipo assim, que a vida é como se fosse um trem, né? Que as pessoas entram e saem da sua vida. Eu acho que é mais ou menos também com as experiências que a gente vive na fé, né? Tem gente que a gente frequenta durante um período, ou a gente vive uma experiência
de fé, e depois com o tempo a gente muda, mas a gente nunca deixa de buscar a fé, porque sem Deus a gente não consegue, né, gente? Então, basicamente é isso. Deixa o like, compartilhe nas redes sociais. Chegou aqui, gostou, se inscreve e não esquece de ativar o sininho. 30 minutos, Senhor! E nunca se esqueça, você é capaz, você tem valor. Um forte abraço bem grandão e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Beijo!